Deus, saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vim até falando com o irmão que veio comigo, o que Deus tinha me dado, mas ali sentado o Senhor mudou. Eu quero que a igreja abra a sua Bíblia em Provérbios 27. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Que nos diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Amém? Glória a Deus. Provérbios nos adverte, irmãos, que melhor é a repreensão aberta do que o beijo enganoso. Nós temos na Bíblia, louvado seja Deus, um homem chamado Judas Iscariote, que traiu a Jesus beijando. E nós vemos que muitos que nos abraçam, até beijam, nem todos têm a sinceridade. E nós, como servo de Deus, nós temos que ser honesto naquilo que fazemos, irmãos. Porque, infelizmente, nem todos estão no mesmo plano. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. E nós precisamos viver em harmonia, precisamos viver de fé em fé. E o sábio Salomão nos diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Mas tem problemas. Quantos querem ouvir a repreensão? Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que muitos não querem ouvir a repreensão, mas Deus, Ele açoita e corrige aquele que Ele ama. E muitas vezes as pessoas não querem entender, muitos querem tapinha nas costas, muitos querem elogios, mas Deus está procurando na terra os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, e que fala a verdade, porque o nosso Deus é verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Passamos provas, passamos dificuldades, sim, mas não podemos negar aquele que nos chamou para esta boa obra. No versículo 6 diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. O Senhor, Ele diz: eu firo, eu saro, eu faço descer a sepultura e levanto dela. Todo o poder está nas mãos do Senhor. E muitas vezes nós ficamos procurando jeitinho. Aleluia. E todo o poder foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não sabemos como as pessoas entram pelas portas do Senhor, ou aqueles que assistem, pelas redes sociais, nós não sabemos, mas crer somente. Tudo é possível aquele que crê. E se porventura você ouvir uma palavra dura, ela não é para te matar, é para impedir que você caia no buraco. Não adianta nós elogiarmos, dar abraço, dar beijinho e deixar as pessoas caminhar a passo largo para a perdição. Então é melhor
Amigo não é aquele que enxuga as lágrimas. Amigos são aqueles que não as deixam cair. Esse é o verdadeiro amigo. Porque depois que já está chorando, não adianta mais, não adianta vir enxugar as lágrimas. Nós temos que evitar de fazer com que elas venham cair. Esse é o verdadeiro amigo e que fala a verdade. Porque se nós estivermos trilhando os caminhos tortuosos, tem que ter o verdadeiro para chegar e falar: olha, se você continuar desta maneira, o fim não será dos melhores. Porque há caminhos que aos olhos do homem é bom, mas seus finais são caminhos de morte. Então, eu quero ficar pegado nesse versículo 5. Melhor é a repreensão aberta. Eu glorifico a Deus, que eu sempre peço a Deus: olha, não deixe que as pessoas venham só me dar tapinha nas costas, porque isso só massageia o ego. Aleluia, né? E muitos estão caindo, irmãos, por causa disso. Eu quero abrir ainda aqui, no mesmo Provérbios, foi o que Deus tinha me dado, no capítulo 6. Provérbios 6. Provérbio 27. Qual que eu estou lendo? É o 6, né? Eu quero o 27. Provérbio 27. Ao vivo é assim mesmo. Glória a Deus. Provérbios 27, 16. Que nos diz assim: aquele que a contivesse contaria o vento e a sua destra e acomete o óleo. Amém? Não era esse provérbio aqui, não. Eu perdi o outro aqui que eu trouxe. Eu vim de casa para pregar nele. É Provérbios 27, 5 também. É 27, 5. 6, 16 e 27, 5. Nós lemos no 6, 16, não é isso? Não foi? 5. 27, 5. Então é o 6, 16. Isso. Perdão pelo... Estou nervoso. Eu não sou pregador, irmãos. Eu sou o mensageiro de Deus. Eu trago aquilo que Deus, né? Porque pregadores estão com o nome nos outdoor, né? Louvado seja Deus, estão com agendas abertas, louvado seja o nome do Senhor, mas eu prefiro dar de graça o que eu recebi de graça. Aleluia. 6,16, é isso? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aleluia. Olhos altivos, Deus abate o soberbo e exalta os humildes. A altivez ela não leva a lugar nenhum a não ser a queda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A língua mentirosa. Irmãos, a Bíblia já nos avisa. Aleluia, que nos últimos dias nós íamos ver, irmãos, falsos profetas. Pessoas querendo fazer do evangelho comércio. Aleluia, o evangelho do Senhor não é comércio.
Jesus, quando entrou no templo, que viu aqueles camelô ali, aquelas pessoas vendendo algo, Jesus chicoteou, botou para fora, porque a casa de Deus é casa de oração, é casa onde você encontra a cura, onde você encontra a libertação, onde você encontra paz, porque Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Então, casa de Deus não é comércio. Irmãos, quantas famílias nesta hora, irmão, uns estão enlutadas, outras com parentes no CTI, outras entrando em problemas familiares na família, no casamento, e as pessoas, muitos se preocupando em enriquecer. Aleluia. Mas eu glorifico a Deus que ainda tem os fiéis. Ainda tem aqueles, irmãos, que não mancharam as suas vestes, ainda pregam a verdade, falam a verdade, vive a verdade. Aleluia. Mãos que derramam sangue. Muitas vezes as pessoas dizem que derramar sangue é matar fisicamente, mas muitas vezes, irmão, muitos estão mortos espiritualmente na casa de Deus, porque, irmãos, levantam-se uns contra o outro, e Deus nos chamou para nós sermos unidos, sermos uma só família, um só povo, com um só propósito. Aleluia. Mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos viciosos. Mas não adianta que Deus até na nossa recâmara, até lá no nosso quarto, Ele está vendo, porque os seus olhos são como chama de fogo. Louvado seja Deus, Ele é onipotente, onipresente, aleluia, e Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e todo o poder está nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Aleluia. E não foi para isso que Deus chamou a sua igreja. Deus chamou para que vivesse em amor. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia. E testemunha falsa, que profere mentiras e semeia contenda, essa o Senhor abomina, que é a sétima, que semeia contenda. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, que ainda tem pessoas que servem a Deus com sinceridade, porque a Bíblia, ela nos revela que Deus não está procurando homem, super-homem ou mulher maravilha. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Ele está procurando esses, irmãos. Aleluia. Ele diz que eis que diante de ti pus uma porta aberta e não há quem possa fechar. Mesmo tendo pouca força, irmão, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É esse que o Senhor está procurando. Ele não está procurando aqueles que se acham fortes, não, porque Ele chamou, irmãos, as coisas vis desse mundo para confundir as sábias, chamou aqueles que não são para confundir os que são. Mas muitos não querem dar crédito, porque olham às vezes para nós e julgam muitas vezes pela aparência. Mas Deus, Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E quando Ele chama, Ele capacita. Ele não chama capacitado, mas os que Ele chama, Ele capacita. Aleluia, aleluia. E não adianta as pessoas se levantar, porque Ele diz: quem tentará acusações para os escolhidos de Deus, se é o Senhor quem os justifica?
Quantas pessoas, irmãos, estão fora do Evangelho porque deixou entrar no coração setas de pessoas que falam besteira, de pessoas que dizem que você não é nada, porque muitas vezes você não fala línguas, talvez você não rodopeia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e as pessoas acham que nós somos inferiores. Ei, mas Deus chamou cada um com um propósito. Já pensou se no corpo todos fossem mão? Onde estariam os pés? Aleluia, aleluia. Cada um de nós temos uma vocação, cada um tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero falar para vocês que estão nos assistindo nesta hora, para você que está passando um período de adversidade e que muitas vezes deixa entrar no coração que Deus esqueceu de você. Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor, Ele não se esquece de ninguém. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia fala num homem chamado Noé, que 100 e tantos dias, 150 dias, o seu barco estava à deriva ali, aquela arca que ele construiu estava à deriva. Não tinha leme, não tinha nada, só levada pelo vento. Aleluia. Talvez aquelas 8 pessoas que estavam ali pensavam que talvez fosse morrer, mas Deus, Ele está sempre conosco. Ele fez eles pousarem em lugar seguro. Eu creio que eles clamaram a Deus. E 150 dias não tiveram resposta. Aleluia. Mas o Senhor o respondeu. Aleluia. Aleluia. O Senhor lembrou-se de Noé. Não será diferente na tua vida. Aleluia, no teu casamento, na tua saúde. Deus, Ele não esquece de ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Porque, irmãos, nós temos que confiar. Porque muitas vezes nós dizemos que confiamos, mas quando a luta se aperta, aleluia, nós queremos desistir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Deus, quando estava ali com o seu discípulo, a finalidade deles era chegar do outro lado. Mas na caminhada teve vento contrário, na caminhada teve tempestade, mas qual era o propósito? Chegar do outro lado. Não é diferente com você que está nos ouvindo, nos vendo nesta hora. O teu propósito é chegar do outro lado. Ah, mas o vento está ao contrário, está forte, mas Jesus está no teu barco. O importante é que Jesus está no barco, e se Ele está no barco, você vai chegar naquilo a qual Ele determinou. Quando chega, irmãos, a doença no vizinho, a gente, ora, coisa, mas quando entra no nosso lar, quantos nesta hora estão com pessoas hospitalizadas, no CTI, aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala de um amigo, uma família muito íntima do Senhor, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro pegou uma enfermidade mortal. Mandaram chamar Jesus, dizendo: o seu amigo está com a doença mortal. A Bíblia diz que o Senhor ainda ficou 3 dias na cidade que ele estava. E quando ele chegou, no 4º dia, a Marta, primeiramente, disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E só ele perguntou: onde colocar? E disseram, levaram Jesus até ali. Jesus orou ao Pai e chamou: Lázaro, vem para fora. Eu não sei como está, eu não sei o que morreu na tua vida, eu não sei as esperanças que você já perdeu, mas o Senhor é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus do milagre, é Ele que traz à existência aquilo que não existe, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, toda e qualquer situação. Mas tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Não desista. Não desista facilmente. Agora não se deixe levar por línguas enganosas, por pessoas que querem de qualquer forma te tirar do propósito de Deus. Nós estamos chegando ao final de todas as coisas. E nós estamos vendo aí como está não somente o nosso Rio, mas o nosso Brasil. Aleluia! A violência, a criminalidade crescendo. Aleluia! Mas o Senhor tem guardado os seus. O Senhor tem nos dado vitória, tem dado livramentos. Aleluia! E a Bíblia nos relata que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos estão afastados da presença. Eu costumo perguntar: o que Deus te fez? Que culpa tem Deus? A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Aleluia, glória a Deus. Volta correndo para os pés do Senhor. Lembra-se da passagem do filho pródigo? Ele andou, foi dar uma voltinha nesse mundão, mas ele caiu em si. Lembrou que na casa do pai dele, até mesmo os empregados tinham pão, e ele comendo as bolotas dos porcos. E ele resolveu voltar para a casa do pai. De longe o pai o avistou e se alegrou. Aleluia! E mandou que trocasse de veste, porque aquela veste manchada, papai do céu troca. Mandou colocar de novo uma aliança. Ele fez uma nova aliança com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E mandou fazer festa. Aleluia, porque o filho que estava morto reviveu. Não será diferente na vida daqueles que estão afastados. Crê então somente e volte correndo. Nada pode nos separar do amor de Deus, como dizem Romanos. Nada. Ah, mas pastor falou de mim. Ah, pastor me chamou a atenção. Nada disso pode tirar Jesus de nós. Teu lugarzinho ainda está guardado, está reservado, está no mesmo lugar. Aleluia. Pastor, eu preciso de uma cura para um ente querido. Nós no final vamos estar orando para vocês. Fica conosco até o término deste culto. Nós vamos orar e você vai ver a glória de Deus chegar no seu lar, na sua família, no seu trabalho. As portas irão se abrir. Aleluia! As portas irão se abrir, porque o que bate, as portas se abrem. Os que pedem,
recebe, porque Deus é Deus, mas tem que crer, tem que confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta colocar nas mãos do Senhor e depois querer tirar. Então eu quero deixar esta palavra. Primeiramente eu deixei em Provérbios 6, aleluia, a partir do verso 16, e deixei em Provérbios 27, 5. Medite na palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para fechar, eu quero falar do profeta Eliseu, quando ele saiu com os seus discípulos, né? Os profetas, estavam na escolinha do profeta e foram cortar madeira. E ali um deles perdeu o machado. E o machado era emprestado. E ele ficou aterrorizado. E agora, ó Senhor, não é meu. Aleluia. Mas eles tinham convidado o homem de Deus para ir com eles. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E Deus diz para você nessa noite: onde caiu? Volte ao primeiro amor. Aleluia. Ah, pastor, já subi muito monte, já fiz muita visita em hospital. E por que não faz mais? Onde caiu? Volta lá, porque é emprestado os dons que o Senhor te concedeu. E quando ele voltar, ele vai pedir. Não vale a pena. Salvação é individual. Aleluia, ninguém vai agarrado no paletó do pastor ou na saia das missionárias. Chamada individual. Ah, mas meu esposo não quer ir, vai você. A minha esposa não quer ir, vai você. Aleluia, glórias a Deus, que Deus possa abençoar a todos, que esta palavra, ela possa, o Espírito Santo falar no teu coração. Não dê ouvido à voz do opressor, ele só tenta em destruir, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para desfazer toda a obra do diabo. Que nesta noite as bênçãos do Senhor possam estar invadindo o seu lar, a sua vida, a sua família e trazendo de volta, restituindo tudo aquilo que foi perdido. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Palavra abençoada, né, irmão? Meu irmão. Irmãos, você vê que aqui nós trazemos homens de Deus mesmo. São homens velhos não, maduros, que têm uma certa experiência na vida. Então todo homem que sobe nesse altar, todo pastor, missionário, missionária, mulher também, que sobe no altar para pregar a palavra do Senhor, não pode ser em vão, meu irmão. Não pode pregar de qualquer jeito. São pessoas que já têm uma certa experiência de vida. Porque você simplesmente não pode chegar aqui e abrir a Bíblia e começar a ler. Não vai sair nada, irmãos. Em primeiro lugar, se você não estiver selado com o Espírito Santo, não vai sair nada. Não sai nada, irmãos. Você vê que ali está fresquinho, né? Aqui em cima é quente. É ou não é, varão? É uma coisa sobrenatural. É sobrenatural, irmãos. A palavra do Senhor é dessa forma que faz. Ela queima mesmo. Porque se a gente não tiver... Vamos supor que nem o irmão falou ali. Às vezes a pessoa fica preocupada com os dons espirituais, né? Muitos crentes, não são poucos,
preocupados com os dons espirituais. Se eu não me engano, acho que eu até ministrei uma palavra dessa há pouco tempo. E a respeito do falar em línguas, né? Pessoas ficam tão preocupadas com isso e esquecem do principal, o caráter de Cristo. A primeira atitude que o crente tem que tomar, irmão, na vida dele, é aceitar Jesus Cristo. No decorrer desse aceitar a Jesus Cristo, tem que haver uma mudança. Tem que haver essa mudança na vida da pessoa. E essa mudança, ela começa pelo caráter. Porque muitos eu conheço, já falamos aqui várias vezes isso, muitos a gente conhece, nós conhecemos, que fala em línguas estranhas, profetiza e tudo. Mas fala palavrão, mente, faz fofoca, e fala em línguas na igreja, e profetiza na igreja. E o caráter, onde fica nisso tudo aí? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Não é, irmão, você está se enganando a si próprio, enganando outras pessoas. O que o pastor falou aqui é uma coisa muito interessante que a gente vem a refletir cada dia mais. Nós precisamos sentar e escutar o nosso irmão falar para nós aprendermos cada dia mais. Isso só comprova que o Espírito Santo está neste lugar. Que Deus tem falado com as igrejas da mesma forma. Numa só palavra, numa só letra. Convertei-vos, se convertam, arrependei-vos. Não se preocupa com os dons. Anda no caminho do Senhor. Muitos estão se afastando, muitos estão caindo em tentação. Muitos estão esquecendo da aliança que fez um dia com Deus. Muitos esqueceram, como se fosse um casamento. No casamento tem assim, aquela palavra, né, do noivo para a noiva, tem até faz versos e tudo, né? Aí quando vem os problemas no casamento, aí começa o xingamento, começa as brigas. E esquece que lá atrás ele fez um voto diante dos homens, da esposa, do esposo também, dos anjos e de Deus. Ela esqueceu daquilo. Isso é muito sério, irmãos. E o Evangelho é dessa mesma forma. Quando nós fazemos esse voto com Deus, a gente tem que procurar não quebrar. A gente tem que procurar andar no caminho do Senhor. Lembra-se de Davi? A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. E agora? Nós pegamos isso essa semana também, não foi? Davi era um homem que vivia na guerra. Davi é um homem que teve várias mulheres. Mas era segundo o coração de Deus. E agora? Vai discutir com Deus? O próprio Deus declara isso. Porque Davi ele tinha caráter que ele reconhecia que ele errava. Senhor, eu errei, me perdoa. Não retira de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que se o Espírito Santo saísse dele, ele estava morto. E o pior, ainda perderia a salvação dele. E muitos têm esquecido desse pequeno detalhe. Nós temos que nos arrepender, sim, todos os dias, que somos falhos. A Bíblia relata, aquele que se julga estar em pé, cuidado, para que não caia. Então, meu irmão, fica com essa palavra, que palavra abençoada. Volte correndo para o Senhor, renove a sua aliança com Deus. Procura se afastar, né, de mais companhias, para que você não venha a ser amaldiçoado com as suas próprias palavras, com as suas próprias atitudes. É muito sério, irmãos, as coisas de Deus. O mundo, cada dia que se passa, está mostrando tudo o que a Bíblia tem nos relatado há mais de 2000 anos atrás. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que será que Jesus falou isso? Aflições, guerras, rumores de guerra, falsos profetas, tudo isso tem ocorrido. Sobre a terra, pestes, pragas, tudo isso está acontecendo. Engraçado, e nós estamos no século 21, né? Vivendo e vivenciando tudo isso. A nossa geração, a minha, eu estou falando da minha, a nossa que estamos aqui, está indo embora. E o que será dessa geração agora, irmãos? O que será? O que essa geração vai fazer? Muitos jovens que estavam na presença do Senhor saíram da presença do Senhor, porque se agradaram mais com as coisas do mundo. Então, minha irmã, fica essa palavra. Se volte correndo para os braços do Senhor. Não se deixe levar pelas amizades do mundo. Lembra-te do filho pródigo, que ele foi, mas ele se arrependeu. O pai
correu e foi abraçá-lo. E o Senhor está chamando você nesta noite. Volte correndo para os braços do Senhor, enquanto há tempo. Antes que você possa até perder a tua salvação, irmãos. Isso é muito sério. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé.